Então, pessoal, vamos lá. Lembrando que agora é a segunda parte da aula. Doutores, eu vou falar agora do princípio do limite. Esse princípio é muito simples. Vou tecer outra observação. O princípio do limite, no meu humilde ponto de vista, enquanto doutrinador do direito ambiental, né, o princípio do limite, ele está inserido no princípio da natureza pública da proteção ambiental. Porém, é cobrado em concurso de forma distinta. É cobrado no exame da ordem também. Então, eu preciso falar dos dois e mostrar uma diferença entre os dois para que vocês possam entender. Continuando. Pessoal, olha o princípio do limite. O Estado tem o dever de limitar as ações dos particulares em face do em face do meio ambiente, por meio do seu poder de polícia ambiental. Então, lembrem, princípio do limite. O Estado tem o dever de limitar as ações dos particulares em face do meio ambiente. Obviamente que estamos falando agora de poder de polícia. Base legal do poder de polícia, só revisando, está lá no artigo 78 do CTN, que é o Código Tributário Nacional, né, doutores? Lembrando que, nesse momento, falamos de poder de polícia ambiental. Olha aí, princípio do limite, limitar. O Estado tem o dever de limitar as ações dos particulares em face do meio ambiente. Eu estou falando de poder de polícia ambiental, de ações enérgicas, imediatas. Por exemplo, eu me deparo com a construção em uma área de preservação permanente. Essa construção vai secar, vai matar 10 nascentes que abastecem o meu município. Com base no artigo 72 da Lei dos Crimes Ambientais, eu posso determinar a demolição da obra imediata. Por quê? Porque é uma exceção à regra, porque trata-se de dano ambiental irreversível ou perigo à saúde pública. Atenção, princípio do limite. Para memorizar, o Estado tem o dever de limitar as ações particulares em face do meio ambiente. Poder de polícia ambiental. Beleza, doutores? Tranquilos? Olha só, por que eu estou comentando dessa forma? Para os senhores não confundirem o princípio do limite com o princípio da natureza pública da proteção ambiental. Vou falar dele agora. Então, agora, eu trato do princípio da natureza pública da proteção ambiental. Doutores, olha só. Olha o conceito desse princípio. Ele resulta de intervenções do poder público, necessárias. Essas intervenções deverão ser necessárias para a manutenção, preservação e restauração dos recursos ambientais, com vista à utilização racional e disponibilidade permanente do meio ambiente. Doutores, muito parecido com o princípio do limite, mas os senhores não vão errar em concurso. Princípio do limite. O Estado tem o dever de limitar as ações particulares em face do meio ambiente, poder de polícia ambiental. Princípio da natureza pública da proteção ambiental. Ação governamental visando assegurar o equilíbrio nacional. Ação governamental para toda a nação. Estamos falando de política nacional do meio ambiente, Lei 6938 de 1981, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, no seu artigo 2º, inciso 1, que é a base legal do princípio da natureza pública da proteção ambiental. Princípio do limite. O Estado tem o dever de limitar as ações particulares em face do meio ambiente. Princípio da natureza pública. Ação governamental visando assegurar o equilíbrio ecológico nacional. Vamos lá, eu vou ler para vocês só a primeira parte aí do artigo 2º. O artigo 2º diz o seguinte, que a política nacional, né, doutores, do meio ambiente tem por objetivo, com base nos seguintes princípios. Inciso 1, ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como patrimônio público. Deverá ser necessariamente assegurado, protegido, tendo em vista o uso coletivo. Tá bom? Tranquilos? Conseguiram perceber aí a distinção entre os dois? Princípio do limite, poder de polícia ambiental, princípio da natureza pública da proteção ambiental, ação governamental visando o equilíbrio ecológico para toda a nação, políticas públicas em prol do meio ambiente. Entenderam? Agora, eu falo do princípio da participação comunitária, tá bom? Vamos lá? Olha só, doutores, princípio da participação comunitária.
tranquilo, ninguém vai errar em concurso de jeito nenhum. Olha o nome, participação comunitária. Doutores, todos, atenção, têm direito de participar das decisões em prol do meio ambiente. Deve-se lançar um olhar especial, deve-se dar ênfase à cooperação entre o Estado e a sociedade, por meio da participação dos diferentes grupos sociais da formulação e na execução da política ambiental. Vou repetir de novo. Todos têm direito de participar das decisões em prol do meio ambiente. Princípio da participação comunitária. Vamos lá, no início da aula eu estava comentando com um colega, né, doutor, sobre licenciamento ambiental. Doutor, presta atenção aí. E um determinado licenciamento ambiental. Vou materializar esse princípio para todo mundo entender bem. Um determinado procedimento de licenciamento ambiental. A minha atividade é potencialmente poluidora, de acordo com o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4º da Constituição Federal. Tá certo? Então, vamos lá. A minha atividade é considerada como potencialmente poluidora. Se, de acordo com o inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 225, essa atividade é potencialmente poluidora, eu preciso, para ter a minha licença, apresentar, né, o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ao meio ambiente. E se, por exemplo, a nossa turma, 50 ou mais cidadãos, nos moldes da resolução 09, doutor, das resoluções do CONAMA, os moldes da resolução 09 do CONAMA, em especial do seu artigo 2º, se 50 ou mais cidadãos solicitarem a realização de audiência pública, o órgão licenciador, leia-se, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Secretaria Estadual do Meio Ambiente ou IBAMA, ele é obrigado a realizar essa audiência pública. Olha o princípio da participação comunitária. Momento que o Paulo, o Fabrício, né, a Isabela, a colega Laísa, vão fazer perguntas para o órgão licenciador, perguntas para o empreendedor, vão comentar questões históricas e sociais, né, bem como discutir o empreendimento. Princípio da participação comunitária. Professor, dá mais exemplo de princípio da participação comunitária. Vamos lá. Mandado de segurança coletivo, que está inserido aí no artigo 5º, inciso 70 da Constituição Federal. Ação popular, que é a lei 4.765, tá certo? Bem como ação civil pública e assim sucessivamente. Mas o exemplo clássico para memorizar da participação comunitária, né, bem como da publicidade, princípio da publicidade, é a audiência pública em prol do meio ambiente. Tá bom? Tranquilos? Então, vamos continuar. Então, doutores, depois de falarmos do princípio do limite, né, do princípio da natureza pública da proteção ambiental, voltarmos aí na participação comunitária, eu falo, né, do princípio do poluidor pagador e usuário pagador. Doutores, a nossa Constituição Federal, lá no seu artigo 225, parágrafo 3º, em especial no 1º, no 2º e no 3º, mas faço alusão em especial ao parágrafo 3º, tratou de forma específica da proteção do meio ambiente, bem como da tríplice penalização. Doutores, dica do princípio do poluidor pagador e usuário pagador. Pessoal, esses princípios caem demais em concurso, por isso eu vou falar com uma forma ainda mais calma. Dica, poluidor pagador. Eu vou internalizar os custos da minha produção e assumi-los. Poluidor é todo aquele, estou conceituando, hein? Poluidor é todo aquele, pessoa física ou jurídica, que causa dano ao meio ambiente, que gera literalmente poluição ambiental. Então, olha só, poluidor é todo aquele, atenção, poluidor pagador, princípio poluidor pagador, é todo aquele, seja pessoa física ou jurídica, que polui e deve pagar por isso. E o usuário, professor? Usuário, turma, é aquele que utiliza um recurso natural com finalidade econômica. Eu vou explicar, todo mundo vai entender. Então, poluidor, pagador e usuário pagador. Quando eu digo é aquele, sempre, pessoa física ou pessoa jurídica. Turma, olha aí uma das bases legais do poluidor pagador. Vai lá no artigo 225, parágrafo 3º. Olha o que diz o artigo 225, parágrafo 3º da nossa Constituição Federal. Atenção. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores. Atenção, turma. Pessoa física ou jurídica. As sanções penais e administrativas. Sanções penais, vou responder por um crime ambiental, né? Pessoa física, reclusão, detenção, né? Pessoa jurídica, as penas aplicáveis do artigo 21, que nós vamos comentar.
que são específicas para a pessoa jurídica. Obviamente que eu não vou levar a pessoa jurídica para o cárcere. Então, vamos lá. Pessoas físicas ou jurídicas, as sanções penais e administrativas, por exemplo, pagar a multa, que tem início com R$50 e vai até R$50 milhões, de acordo com o artigo 75 da Lei dos Crimes Ambientais. Independentemente da obrigação de reparar os danos causados, que é a responsabilidade civil por dano ambiental. Então, olha só, doutores, para a Constituição Federal, aquele, pessoa física ou jurídica, que causar dano ao meio ambiente, poderá sofrer sanção penal, administrativa e ser obrigado a reparar o dano, o que configura a tríplice penalização. Estou falando de poluidor pagador e usuário pagador, por isso estou falando com muita calma. Lembrando que poluidor pagador, doutores, eu vou internalizar os custos da produção ambiental e bem como assumir a responsabilidade por eles. Poluidor pagador é todo aquele, pessoa física ou pessoa jurídica, que polui e tem que pagar por isso. Turma, agora, a base legal do usuário pagador está no artigo 4º, inciso 7º, da Política Nacional do Meio Ambiente, que eu posso comentar com os senhores agora. Olha o conceito do usuário pagador, e lá na parte inicial, poluidor pagador, na parte final, usuário. Olha só o que diz a nossa Constituição, a nossa Política Nacional do Meio Ambiente. A Política Nacional do Meio Ambiente visará, inciso 7º, a imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de reparar e ou indenizar os danos causados. Por que reparar e ou indenizar? Porque em determinados danos, às vezes não é possível recuperar ou reparar, mas é possível indenizar, né? Óbvio. E ao usuário, olha o usuário pagador aí, doutores, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. Pré-requisito, com fins econômicos. Vou falar de novo. Poluidor pagador é todo aquele que polui e tem que pagar por isso. Usuário pagador é aquele que utiliza um recurso natural com finalidade econômica. Por exemplo, Paulo, eu tenho uma grande fazenda, uma grande propriedade. Estou utilizando água do Rio Araguaia ou do Rio São Francisco, que é um exemplo melhor. Haja vista que lá eles aplicam o usuário pagador. Estou utilizando milhões e milhões de litros de água para irrigar a minha lavoura. Princípio do usuário pagador. O poder público pode cobrar pelo elemento natural, água. O usuário pagador é aquele que polui e tem que pagar por isso. Poluidor pagador é aquele que polui e tem que pagar por isso. O usuário pagador é aquele que utiliza um recurso natural com finalidade econômica. Poluidor pagador, eu vou internalizar os custos da minha produção e vou assumi-los, toda a minha responsabilidade. Se gerou dano, eu sou obrigado a pagar por isso. Eu tenho que sentir no bolso. Por isso, eu comentei o artigo 3º, a tríplice penalização. Agora, o usuário pagador, doutores, é a assunção partilhada da responsabilidade. Doutores, o usuário pagador, este princípio, olha a dica para o concurso, ele serve para quê? Para evitar o custo zero dos recursos naturais. Usuário pagador, lembra de custo zero, para não confundir com poluidor pagador. Acompanharam a dica? Então, olha só, doutores, quando falamos aí de poluidor pagador e usuário pagador, eu vou dar um exemplo agora, que está, inclusive, no seu material. Vamos lá. Eu vou exemplificar. Uma empresa que utiliza água para produzir refrigerante. Então, vamos lá. Após toda a industrialização da água, após utilizar essa água com fim econômico, estou falando de usuário pagador, eu vou devolver aos rios os dejetos da minha industrialização. Estou tratando de poluidor pagador. Por fim, poluidor pagador é todo aquele que polui, seja pessoa física ou jurídica, e deve pagar por isso. E o usuário pagador é aquele que utiliza, pessoa física ou jurídica, que utiliza recurso ambiental com fins econômicos. Todo mundo entendeu? Sim, doutores? Sim. Muito bom, obrigado pelo feedback. Então, vamos lá. Turma, outros dois princípios que são cobrados demais em concurso público. O princípio da prevenção e precaução. Eu vou explicar e todo mundo vai entender. Doutores, a prevenção, ela trabalha com o risco certo, com a certeza científica. Enquanto a precaução vai além e se preocupa com o risco incerto. Ou seja, é a forma de antecipar-se aos processos de degradação ambiental.
E eu tenho que tomar medidas de gerenciamento e proteção dos recursos naturais. Então, a prevenção, ela trabalha com o risco certo, com a certeza científica. Vou repetir de novo, enquanto a precaução vai além e se preocupa com o risco incerto, com a incerteza científica. Doutores, olha só, eu vou explicar agora um exemplo que eu uso em todas as aulas, no meu material também, porque fica fácil para entender. Olha o princípio da prevenção e precaução. A Laísa é engenheira ambiental, o Paulo, engenheiro civil. Eu contrato os dois para edificar uma barragem na minha fazenda, porque eu quero irrigar a minha lavoura e preciso de água. E, sendo assim, a gente precisa construir uma barragem. Só que abaixo da barragem existem casas, moradores, área de preservação permanente, área de reserva legal, enfim. Se a barragem estourar, eu posso gerar um dano gigantesco. Eu posso sofrer, inclusive, né, doutora Laísa, a tríplice penalização, que é ser obrigado a reparar o dano, que é responsabilidade civil, sofrer uma sanção administrativa, uma multa que vai de 50 até 50 milhões de reais, e ainda responder pelo crime ambiental, tá certo? Nos modos da parte especial da Lei 9.605 de 98, que eu vou comentar com os senhores. Então, olha só, doutores, o princípio da prevenção e precaução. Prevenção trabalha com o risco certo, com a certeza científica. Olha o jeito que cai em concurso. Inclusive, cai no exame da ordem. Se eu sei que a minha atividade é potencialmente poluidora, eu preciso apresentar estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ao meio ambiente para ter a minha licença. Sendo assim, eu estou tratando de qual princípio? Doutores, acompanhem o raciocínio. Se eu sei que a minha atividade é potencialmente poluidora, eu estou falando de certeza científica. Ou, portanto, eu estou falando de princípio da prevenção. Acompanharam o raciocínio? Enquanto, atenção, a precaução vai além e trabalha com o risco incerto, com a incerteza. Na fase de incertezas, eu sou obrigado a agir. Olha a dica para o concurso aí para quem está anotando. Turma, o princípio da precaução é uma inversão do ônus da prova, tá certo? Eu sei que o meio ambiente é a parte fraca. Na fase de incertezas, eu sou obrigado a tomar medidas para evitar os danos. Inclusive, esse princípio da precaução também está inserido lá no artigo 54, parágrafo 3º da Lei dos Crimes Ambientais. Tá? Artigo 54 trata do crime de poluição. Agora eu vou dar exemplo para todo mundo entender. Prevenção, precaução. Prevenção trabalha com certeza científica, com risco certo, enquanto a precaução vai além, trabalha com incerteza científica, com risco incerto. Doutora Laís é engenheira ambiental, doutor Paulo é engenheiro civil. Vou construir a barragem, que pode, inclusive, gerar danos se estourar. A doutora Laísa, ou aliás, o doutor Paulo, que é engenheiro civil, fala o seguinte: professor, vamos fazer essa barragem com 30 metros de altura por 30 metros de largura, porque na minha universidade, nos meus estudos, eu aprendi, com base nos meus cálculos, com certeza científica, que essa barragem com 30 metros por largura, por 30 metros de altura, é suficiente. Portanto, a gente pode agir com base no princípio da prevenção, que tá legal, tá beleza, tá ok. A professora Laísa, né, que é a nossa engenheira ambiental, disse o seguinte: pela ordem, 1 minuto, atenção, não concordo. Paulo, você consegue mensurar a quantidade de chuvas nos próximos 30 anos? Todo mundo sabe que a ciência não tem a certeza científica desse volume de águas, né, doutores? Sendo assim, Paulo, faz-se necessário adotarmos também o princípio da precaução e, na fase de incerteza, irmos além. Sendo assim, nós vamos construir essa barragem com 60 metros de altura por 60 metros de largura para evitar qualquer dano. É tomar medidas para salvar, para impedir, né, os danos ambientais. Doutores, atenção, princípio da prevenção trabalha com risco certo, com a certeza científica. Precaução vai além e trabalha com risco incerto. Na fase de incertezas, eu tenho que agir. É aplicar literalmente, na ausência de certeza, a inversão do ônus da prova, porque o meio ambiente é a parte fraca nessa relação. Tranquilos? Sossegados? Alguma dúvida? Sim ou não? Turma, e só voltando, uma observação do poluidor pagador e usuário pagador, tá? O poluidor pagador, eu tenho que sentir no bolso. Ele visa assegurar o direito de indenização às vítimas, tá bom? Tranquilos? Estou voltando lá no poluidor pagador agora. Poluidor visa assegurar, porque cai dessa forma no concurso, vocês vão ver. Poluidor pagador
visa assegurar o direito de indenização às vítimas. Tá certo, doutores? Então, vamos lá. Continuando agora, já estamos caminhando, né, para os princípios finais. Princípio muito bacana, né, doutores? Que aí é muito cobrado em concurso também, que eu vou falar agora, mas é mãe, entendeu? Princípio do protetor-recebedor. Olha aí o princípio do protetor. Olha o nome. Tem como errar? Princípio do protetor-recebedor. Posso explicar? Olha só. Este princípio, ele busca a economia ecológica e a democratização ambiental, cotejando a interdependência entre economia e ecologia, como um critério facilitador da justiça ambiental. Portanto, aquele que contribuir para a conservação do meio ambiente, doutores, receberá incentivos. Quais sejam esses incentivos? Fiscais, financeiros e creditícios. Professor, dá exemplo, dou exemplo com o maior prazer. Lei 12.305 de 2010, lá no seu artigo 44, que é a Política Nacional dos Recursos Sólidos. Ela tem a previsão, por exemplo, que tanto a União, Estado, Distrito Federal e município pode conceder incentivos fiscais para a empresa que trabalha com reciclagem, para a empresa que trabalha com coleta de lixo. Protetor, recebedor. Estão vendo aí? Ou o Código Florestal, no seu artigo 41, que é a Lei 12.651 de 2012, que trata dos incentivos, dos pagamentos por serviços ambientais, né? Inclusive, se eu estou recuperando uma área de preservação permanente, eu ganho isenção dos impostos com relação à cerca, arame, né? Que eu vou utilizar ali para cercar essa área. Eu posso ter um benefício da redução do meu imposto territorial rural em decorrência da preservação ambiental, né, em especial reserva legal e APP. Enfim, são benefícios creditícios, financeiros e fiscais. Olha o nome, princípio do protetor recebedor. É receber para proteger. Princípio idealizado por meio da União Europeia, muito aplicado na Europa. Tá bom, doutores? Tranquilos? Sossegados? E, por fim, né, um princípio, né, muito importante, que eu vou comentar agora, e é um princípio que, ao meu ver, vai nortear o nosso direito ambiental de forma geral. É o princípio da proibição do retrocesso ambiental ou o princípio da vedação do retrocesso ambiental. Turma, olha o tanto que é fácil, olha o nome. Proibição do retrocesso ambiental. As leis não podem retroagir para prejudicar o meio ambiente. As leis têm que ser cada vez mais protetivas. Inclusive, doutores, olha só, o Código Florestal que eu acabei de comentar, que é a Lei 2.651 de 2012, foi objeto de várias ações visando a sua inconstitucionalidade, porque em vários momentos ele deixou de proteger o meio ambiente em prol do crescimento. Certo? Fica aqui a nossa crítica. Então, olha o nome desse princípio. Princípio da vedação ou princípio da proibição do retrocesso ambiental. O arcabouço jurídico pátrio deve tornar cada vez mais protetivo, né, o direito protegido, que é o meio ambiente. Ele não deve retroagir para prejudicar, sempre para proteger cada vez mais o meio ambiente. Tá certo? Visando o equilíbrio ambiental, ecológico para as gerações vindouras. Tá bom? Tranquilos? Gente, muito sossegada essa parte, não pode errar em concurso. Por fim, fica a nossa dica novamente. Normalmente, o nome do princípio vai te mostrar o que vem a ser o princípio. Princípio da vedação do retrocesso ambiental. As leis têm que ser cada vez mais protetivas. Não podem retroagir para prejudicar o meio ambiente. Turma, alguma dúvida? Pessoal, alguma dúvida? Lembrando que este professor revisou o conteúdo. Lembrando que este professor falou de forma geral dos princípios. Pergunto novamente. Momentos finais da nossa aula para sanarmos dúvidas. Alguma dúvida? Professor, Fala, no doutor. caso do princípio, Lá, no caso do princípio do usuário pagador, se encaixa também quem fura poço artesiano ao invés de utilizar água de rio? Sim, doutor, vamos lá. Muito boa pergunta. No estado de Goiás, até ontem,
aplica-se, por exemplo, para outorga, para a concessão da utilização de águas subterrâneas, uma mera taxa administrativa. Você paga, consegue a concessão e o poder público não vai mensurar. Bom, mas o Estado de Goiás há muitos anos já vem exigindo que seja instalado um hidrômetro. Por quê, Paulo? Já é para que eu possa mensurar, por exemplo, na minha fazenda, vou perfurar um poço profundo para ter água, obviamente, para os meus bovinos. E, obviamente, para conseguir a outorga, eu tenho que comprovar que eu instalei um hidrômetro. Qual é esse objetivo? Obviamente, aplicar o princípio do usuário pagador. Tá certo, doutor? Mas, atenção, tem que ter finalidade econômica. Aí nós vamos esbarrar na Política Nacional dos Recursos Hídricos, Lei 9433. Vamos lá. A água tem prioridade para quê? Para saciar, prioridade 01, saciar a nossa sede, bem como dos animais, né, doutores? Obviamente, é a vida, né? Garantir o direito à vida e a sadia qualidade de vida, porque esse elemento é indispensável para a nossa sobrevivência. Portanto, a política foi muito clara. Eu tenho que usar o recurso natural, dei exemplo a água, porque é mais fácil para entender, com finalidade econômica. Vamos lá, mais perguntas? Mais perguntas, doutores? Professor? Fala, doutora. Prazo para entrega dos trabalhos é até antes da primeira VA? Eu deixei até dia 20, até mudei, né? Parece que até depois da VA, tá bom? Mas assim, eu recomendo, igual, por exemplo, segundo momento da nossa aula, eu vou estar online, tanto no nosso grupo do WhatsApp, está aqui na minha mão, meu celular, bem como no AVA, que é um ambiente virtual de aprendizagem. Recomendação do professor, faz hoje. Aproveita o segundo horário da aula, tá? Porque assim você deixa todas as suas atividades em dias, tá bom? Bom, sugestão, né, doutores? Recomendação deste humilde professor que vos fala. Mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida, doutores? Sendo assim, este professor declara encerrados os trabalhos por hoje. Estou à disposição dos senhores, tanto no grupo da turma, bem como no ambiente virtual. Espero que todos tenham... Professor. Fala, doutor. Só a dúvida aqui a respeito de qual e-mail mesmo que é para mandar. Eu tomei... Doutor, atividade nenhuma por e-mail. Nenhuma, tá, doutor? Todas as atividades deverão ser resolvidas no ambiente virtual. Inclusive, eu deixo a opção para você anexar um arquivo. Por exemplo, eu fiz 3 perguntas. O senhor pode responder no Word, salvar no seu computador e anexar o arquivo lá no ambiente, tá? Ou então, é isso mesmo. ou então, o senhor pode responder direto no ambiente, por e-mail nenhuma. Porque eu não consigo contabilizar a sua nota por e-mail. Eu só consigo contabilizar a sua nota dentro do ambiente. Lembrando que são 50 pontos de atividade e 50 pontos da prova. Tá bom? Perfeito. Obrigado, professor. Por nada. Mais alguma dúvida? Ninguém? Então, fiquem com Deus. Jesus te ama e eu também, tá? Muito obrigado pela aula de hoje. Qualquer dúvida, eu estou aqui, doutores. Podem confirmar, podem me mandar o WhatsApp. Total acessibilidade com o mestre que vos fala, tá? Estou aqui online no grupo da turma até 22h40, bem como lá no ambiente virtual de aprendizagem. Tá certo? Tranquilos? Fiquem com Deus. Muito obrigado e até a próxima semana. Qualquer dúvida, a aula será gravada e eu já vou disponibilizar hoje ainda. Tá certo? Boa noite com Deus. Noite. Boa noite.